Pode ir? Pode, Ellen. Olá, pessoal! O meu convidado de hoje é um grande mestre, Shmuel Lemli, professor de Cabala há mais de 20 anos e autor do livro Mestres da Cabala. A Cabala é uma sabedoria espiritual milenar que nos ensina as regras do jogo da vida. Olha que maravilha! E, gente, ele foi meu professor nos cursos de Cabala 1, 2 e 3 e eu estou muito feliz de ter você aqui. Seja muito bem-vindo, Shmuel. Muito obrigado, Ellen. Também estou muito feliz de estar aqui. Você acabou de lançar esse livro, né? Os Acabei Mestres de da lançar, faz Cabala. alguns meses, Mestre da Cabala, que é uma visão, assim, dos mestres da Cabala, da Bishman Baruch Hai, como você falou, autor do Zohar, histórias dos mestres e histórias inspiradoras para nos inspirar na nossa evolução espiritual, no nosso crescimento. Já vou Maravilhoso. comprar. É, também. E essa é a Kelly, psicóloga, terapeuta holística, coach de saúde, minha irmã querida, também apaixonada pela Cabala. Fizemos os cursos juntas Sim, com somos o Shmuel. fãs, é. Somos Nosso fãs. professor querido, né? E o Vinícius Lorenzetti, psicanalista, curioso de Cabala, professor de mitologia, que também vai participar dessa conversa. Estou aqui como curioso e intrometido apenas. Pensando em quem nunca ouviu falar em Cabala, como a gente explicaria o que é Cabala, de onde ela veio? Vamos contar um pouquinho da história da Cabala, como ela surgiu, o que é, para que serve? Vamos. Então, a Cabala é uma sabedoria espiritual que nos ensina as regras do jogo da vida. Então, o jeito que eu explico nos cursos, eu dou cursos de Cabala, como vocês fizeram os meus cursos, né? Que cada um de nós tem um talento em potencial para ser um craque do jogo da vida. E até eu começo falando do curso, imagina que a gente pega 10 pessoas, 22 pessoas no meio da rua que tem um talento em potencial para ser um craque do futebol no nível do Pelé e dos maiores craques do mundo. E a gente bota essas pessoas dentro de um campo de futebol e elas só vão poder sair do campo depois de jogarem uma partida inteira de futebol num nível de futebol profissional. Só tem um problema. As pessoas que a gente pegou no meio da rua e que tem um talento e potencial para ser um craque do futebol não conhecem as regras do jogo, nunca viram uma partida de futebol e não conhecem as regras do jogo. O que vai acontecer em campo? Não vai ser bom. Não vai ser bom, vai ser um caos, uma confusão. Então, que cada um de nós é como se fosse um desses jogadores. Cada um de nós tem um talento em potencial para ser um craque do jogo da vida, para ser uma pessoa realizada, para ser uma pessoa bem na vida. Mas para isso a gente tem que saber as regras do jogo. E a Cabala nos ensina as regras do jogo da vida. E a palavra Cabala significa receber. Vem do hebraico, do verbo lekabel, que significa receber. Então, a Cabala nos ensina a receber todas as energias, as diferentes energias que a gente quer receber da vida. Então, a gente quer receber amor, a gente quer receber prosperidade, a gente quer receber sabedoria, plenitude, satisfação, segurança, bem-estar. Então, a Cabala nos ensina como receber todas as energias da nossa vida de forma permanente. Então, o que é a Cabala? Cabala é uma sabedoria que nos ensina como receber energia na nossa vida através do conhecimento, através de entender as regras do jogo da vida, entender como que funciona o jogo e jogar o jogo de acordo com a regra, em harmonia com o universo, em harmonia com a força maior. Qual vai ser a consequência disso? A gente vai receber energia de forma constante na nossa vida. Então é isso que a Cabala nos ensina, como receber. Sobre a história da Cabala, a Cabala é uma sabedoria milenar, a Cabala é bem antiga. Então, o livro mais antigo de Cabala tem 4.000 anos. Uau! Se chama Sefer Yetzirah, no original em hebraico, em português, Livro da Criação. E o autor desse livro é Abraão, o patriarca bíblico Abraão, conhecido como um personagem bíblico, mas ele era um grande cabalista, escreveu um livro de Cabala, também era um grande astrólogo e um grande cabalista, ele escreveu esse livro de Cabala, que é o livro da formação. Então, a Cabala remonta a 4.000 anos. O principal livro de Cabala, que todos os cursos de Cabala são baseados nesse livro, se chama o Zohar. O Zohar, o Livro do Esplendor, é um livro que tem 2.000 anos, foi escrito no ano 70 da Era Comum, por talvez o maior cabalista que já existiu, chamado Rabbi Shimon Bar Yochai, que viveu em Tzfat, que é uma cidade ali em volta de Tzfat, que é uma cidade na Galiléia, no norte de Israel, e que lá foi o berço da Cabala, foi a maior revelação da Cabala. Então a Cabala tem essa origem na terra de Israel, nesse período, tanto há 4.000 anos na época de Abraão, quanto há 2.000 anos na época do Zohar. A Cabala surgiu ali, em Tzfat? Abraão não morou em Tzfat, mas o berço da Cabala foi por ali. No ano 1572, mais ou menos, 1570, viveu o outro cabalista mais influente, além do Rabbi Shimon Bar Yochai, que se chama Rav Zak Luria, conhecido como Ari,
que esse vem de Tzfat mesmo, toda a revelação dele, dos ensinamentos dele foi em Tzfat, ele está enterrado no cemitério em Tzfat, e toda a cabala que se estuda hoje em dia se chama cabala luriânica, porque vem do Isaac Lúria. Então foi em Tzfat. Tzfat é o berço da cabala. E é contado Fascinante. como eles receberam essas informações, essas revelações? Sim. Então, uma história muito interessante, que o Rabi Shimon bar Yochai, autor do Zohar, viveu há 2000 anos atrás, na época que a terra de Israel estava sob o domínio romano. E ele protestou contra o domínio romano, contra o controle romano. E ele foi condenado à morte pelos romanos. Então, para fugir da pena de morte, para escapar dessa sentença de morte, ele e o filho dele, chamado Rabi Elazar, fugiram para uma caverna, se esconderam numa caverna, e eles ficaram 13 anos escondidos numa caverna. E que nesses anos, está escrito que todos os dias eles recebiam a visita espiritual do profeta Elias. Que o profeta Elias, a alma do profeta Elias, revelava para eles e ensinava para eles os segredos do universo, os segredos da Torá, os segredos da Cabala. Então, que é uma revelação divina. Eles receberam isso por revelação divina. Uma pessoa... Eu costumo visitar essa caverna, eu costumo fazer umas visitas para Israel e eu visito essa caverna. Mas sabe como é que eu me sinto quando eu estou nessa caverna? Sabe quando tem algum desenho animado ou algum filme que tem um cientista maluco, que tem um capacete assim, com um monte de fios assim, para captar? É assim que eu me sinto nessa caverna. Que aquela caverna é o capacete para te conectar com o cosmos, com a força maior. Oi, a gente foi lá 3 vezes e não foi nessa caverna. Eu quero muito A gente tem que ir lá de caverna novo. é Aí você me figurinha dá a dica. difícil, é figurinha difícil. Poxa, É no alto que de uma montanha, legal. toda cheia de E curvas. Eu quero fui em muito ir Tzfat, ainda né? com ele. Ele faz É um o grupo berço de da alunos. Cabala e realmente é uma cidade mágica. Sim. Que É uma cidade você mágica. sente uma energia diferente. Sente. O Eu Zohar, quero o próprio muito ele. Zohar, dizem que só de você ter ele em casa, você já Traz tem uma energia. Eu tenho. É. diferenciada. Você tem, né? Comprei lá, Eu é. tenho os 72 nomes de Deus. Ah, legal. Ah, eu também. Você podia explicar o que é? É. Você conhece isso, Vinícius? Conheço. 72 nomes de Deus? 72 nomes de Deus são combinações, são 72 combinações de 3 letras hebraicas cada um. E que as letras hebraicas, de acordo com o Zohar, são ferramentas que o Criador usou para criar o universo, como se fosse um DNA do universo. Assim como o nosso DNA é composto de 4 letras, A, C, G e T, né, que são 4 aminoácidos, mas que são representados por 4 letras, A, C, G e T, e que a diferença entre cada um de nós é a combinação e sequência desses A, C, G e T's, certo? Então, que as letras hebraicas são o DNA do universo. E que essas 72 combinações de 3 letras cada uma são combinações muito especiais e que Moisés utilizou esse quadro com os 72 nomes para criar o milagre da abertura do Mar Vermelho. E que cada um de nós pode, na nossa vida, utilizar essas sequências também para abrir o Mar Vermelho. Agora, abrir o Mar Vermelho é uma metáfora. Então, em hebraico, no original, está escrito Yam Suf. Yam em hebraico é mar, Sof em hebraico é fim. Então, mar do fim. Então, o que é o Mar Vermelho? Qual é a situação da minha vida, da nossa vida, que não tem jeito, que não tem saída? O médico falou que não tem solução, não tem cura. O advogado falou que não tem solução. O contador falou que não tem solução. A namorada falou que nunca mais vai te ver. Qualquer situação que parece que não tem saída, que não tem jeito, a gente quer abrir esse Mar Vermelho e ver o milagre acontecer. Então, essas sequências são sequências meditativas que a gente pode usar, se concentrar em cima dessas sequências para criar milagres na nossa vida, ativar o poder da luz na nossa vida. Tudo é energia, né? Tudo é energia. Tudo é Então, mexer com energia. É, e Mexer você com podia energia. falar sobre Muito injetar legal. certeza, né? Que é o que faz abrir esse mar vermelho, né? Também facilita essa conexão. Injetar certeza é muito importante. É, fala um pouquinho sobre isso pra gente. Então, que na história da abertura do Mar Vermelho, os israelitas estavam saindo da escravidão no Egito e durante uma semana eles andaram pelo deserto e foram parar na frente do Mar Vermelho. E que os egípcios se arrependeram de ter libertado seus escravos, montaram um exército e vieram em perseguição. Então, que na história bíblica, os israelitas estavam encurralados. Aqui na frente estava o Mar Vermelho e atrás deles estava o poderoso exército egípcio. O que os israelitas fizeram nessa hora? Ficaram totalmente reativos e começaram a falar com Moisés. Moisés, o que você aprontou? Por acaso os cemitérios do Egito já estavam lotados e por isso você nos trouxe para morrer aqui no deserto? Faz alguma coisa, Moisés. Reza aí para Deus, faz alguma coisa. Aí Moisés está ali encurralado, ele rezou para Deus. E o que Deus respondeu nessa hora? Está escrito na Torá, está escrito na Bíblia. Matitzak Elai, por que clamas a mim? Daber al Bnei Israel vai sal, diga aos israelitas que partam.
Deus respondeu, por que clamas a mim? Em outras palavras, o que Deus respondeu para Moisés quando Moisés pediu socorro? Se vira, meu amigo. Eu amo essa Querendo parte. dizer o quê? Querendo dizer o quê? Que a força está dentro de vocês. E que a gente está aqui nesse mundo para ser um co-criador. E é claro que Deus quer criar um milagre, quer nos salvar. Mas a gente está nesse mundo para ser um co-criador e a gente tem que fazer a nossa parte para criar um milagre. E aí a história continua que teve um homem que, ao ouvir isso, por que clamas a mim? Diga eles que partam. Esse homem chamado Nachshon ben Aminadav, que era o líder de uma das 12 tribos de Israel, o líder da tribo de Judá, de Eudá. Esse Nachshon ben Aminadav injetou certeza, como disse a Kelly, lutou contra a dúvida, lutou contra o medo e entrou dentro d'água. Ele partiu e ele entrou dentro d'água e não aconteceu nada. E ele continuou andando e ele foi andando dentro d'água e não aconteceu nada. E chegou num ponto que se ele desse mais um passo, ele ia se afogar. Ele lutou contra o medo, lutou contra a dúvida, injetou certeza e deu esse passo. E aí as águas se abriram. Ah, você quer que eu acredite que literalmente as águas se abrirem? Não quero nada. Eu estou falando, é uma metáfora, cabalisticamente. Em um nível, as águas se abriram, literalmente. Mas em outro nível, que é mais relevante para nós, está nos ensinando, essa história está para nos ensinar como que a gente cria milagres na nossa vida. Injeta certeza e faz. Injeta certeza e pula dentro d'água. Não fica esperando ter uma rede de segurança, porque aí só então eu vou fazer. Às vezes a gente tem que pular dentro d'água e encarar o desconhecido, e encarar os nossos medos, e dar o próximo passo, mesmo que a gente não tenha certeza muito bem como é que vai dar certo. Ele não sabia como é que ia dar certo. Nachshon, como é que você vai dar esse passo? O que você acha que vai acontecer? Ele falou, não sei, mas eu confio. Eu confio. Não faz sentido que depois de tudo que eu vi lá no Egito, milagres, 10 pragas, não faz sentido que agora no filme da minha vida eu vou literalmente morrer na praia? Não pode ser. Não pode ser. E ele injetou certeza e ele co-criou o milagre. Então a gente co-cria os milagres na nossa vida quando a gente injeta certeza e faz. Maravilhoso. E tudo a ver com a mitologia, Demais. né? É a jornada do herói, né? Na mitologia existe o abismo, que é atravessado pelo salto da fé, que É seria isso. muito simbólico ao abrir do Mar Vermelho É isso e aí. essa entrada. Como que é essa O historinha? Saltus Fidei é o salto da fé, onde o herói busca algo e esse algo está para além de um abismo. Só que não existe nada que linke o lugar onde ele está até o outro lado do abismo, Uma a não ser o ponte, seu por próprio exemplo. caminhar. Não existe ponte, só existe a fé. Então ele precisa acreditar que ele vai caminhar e enquanto ele caminha, o caminho aparece. Ah, entendi. Ele vai pisando, vai aparecendo. Exato. E por que você riu quando ele mencionou o Abrão? Você lembrou de alguma coisa? Não, eu me interesso bastante por essa abertura do mar e na simbólica mitológica, eu não sei na cabalística, o mar, a água, ela representa muito a emoção também. Então, um abrir emocional para receber também. Você Sim. estar disposto a... Não sei se tem a ver, mas... Tudo a ver. Eu vi que você deu um sorrisinho assim, tipo um insight. Nas águas, o que há para nascer de ti nas águas, que simbolizariam o fim de uma existência posterior, uma autoconsciência. Muito interessante. Gente, E o quanto a gente tem que praticar isso, né? Exato. Como que Isso realmente que eu ia dizer a gente agora. pode trazer isso pra nossa vida, né? A gente tem que superar os nossos desafios, os nossos medos, e quando você tá achando assim que, meu Deus, eu não vou mais aguentar, só que você confia. Por isso que eu amo essa parte, porque assim, injeta certeza no matter what, você né? sempre Assim, fala isso, injeta certeza. independente de qualquer coisa. E assim, E o fim é um novo começo. E aí o Uma transcendental porta fecha, age. outra porta abre. Tem que ter certeza Exatamente. disso. O fim é um novo começo, tem algo bom vindo por aí. E você Por vê. quê? Não sei. Mas eu confio. Sim, que isso a gente também é pro estudou meu bem, né? há 15 anos com você, né? É. E até hoje, assim, eu estava comentando que eu pratico a cabala no meu legal. dia a dia, sabe? Os ensinamentos não são só bonitos. Você pegar aqueles aprendizados e trazer para a vida prática. Então, muitas das minhas decisões são baseadas no proagir e não reagir. Isso é todo dia. O legal. proagir é todo dia, porque todo dia alguma coisa te irrita ou te tira do centro, né? E aí você Todo fala, dia. eu vou Te reagir. testa. Não, peraí. Respira, vou proagir. Qual seria a coisa certa a se fazer? Qual o desafio que está sendo apresentado ali para mim? Isso ficou muito internalizado em mim e várias outras lições da cabala. Assim. Eu também, Fico me muito ajudou feliz. muito, Eu me fico centrou muito feliz. muito. Porque sabe, como professor, eu dou cabala 1, 2, 3, 4 para as pessoas, aí depois elas somem. Aí você não sabe, Aí eu né? não sei se ficou alguma coisa internalizada. Nossa, Com com E de vez em certeza. quando, quando eu tenho esse prazer, essa oportunidade de encontrar com pessoas que fizeram o meu curso há muito tempo, e as pessoas me dão um feedback assim, que teve algo que foi internalizado, e que você ainda pensa nisso, e que você
ainda age de acordo com isso, eu fico super feliz. Com certeza. E para você ver que você é um excelente professor, É, né? excelente Obrigado, professor. obrigado. Não, e são sementes de luz realmente que você planta ali e que, sabe, fazem toda a Transformam a diferença vida da porque pessoa. trazem um novo olhar mesmo pra gente ter força até pra se conectar, Aqui, ó, né? você tá com a sua pulseirinha? Ih, Onde você arrumou agora? Eu tava olhando a sua, falei, poxa, mó deu tempão que eu bobeira não tenho ali, eu pulseira. já fui lá que isso? rapidinho, já falei, ai, Smuel, onde que eu pego a pulseirinha? quero uma Ele, também. tenho uma aqui. Eu falei, ai, obrigada. Então, Depois eu te arrumo já também. resolvi esse problema. Explica a pulseirinha pra quem não conhece. Você conhecia, Vinícius, essa pulseirinha? Não. Não, essa pulseirinha vermelha Ficou Conta famosa a com a história, Madonna, né? ficou famosa. Ela vem do túmulo da matriarca Raquel, em Betlehem, em Belém, na terra de Israel também. E é uma proteção contra a Ainará, contra o olho gordo, contra a inveja, contra a negatividade. Então tem toda uma energia de selã vermelha no pulso esquerdo, que vem do túmulo da matriarca Raquel, para nos proteger contra a inveja e energia negativa que infelizmente existe ao nosso redor. Não é uma pulseirinha do armarinho ali, né? É do armarinho, mas aí a gente energiza no túmulo de Raquel. tá. É uma fitinha vermelha e a Sim. gente leva no túmulo de Raquel. Eu que levo, eu que levei essa O aqui. túmulo fica onde? Fica pertinho de Jerusalém, sim. 20 minutos de Jerusalém. Sim, sim. 20 Não, minutos não, de em Jerusalém. Jerusalém. Tem que pegar um Uau, avião. não, então não é a pulseirinha do armarinho. energizado Mas eu vou sempre lá. Pra mim é do lado, sim. Eu vou Você sempre falou lá. com uma facilidade. Eu levo lá sempre. Muito legal. Uma Graças a dúvida. Deus. Desculpa interromper, mas uma dúvida. A gente fala muito desse desafio. É como se o desafio, como se o obstáculo mostrasse o caminho que deve ser percorrido? Ou a gente não pode usar o medo, digamos assim, como um guia para jogar esse jogo da vida? Como que funcionaria? Tem que superar o medo, né? Tem que superar a o vida medo. ela consiste basicamente em superar a adversidade? Tem um jogo acontecendo. E nesse jogo tem obstáculos e desafios. Perfeito. E a gente anda pra frente nesse jogo, a gente tem que andar pra frente. Não basta ser bom, eu tenho que estar melhorando, eu tenho que estar evoluindo. A gente fala sobre isso nos cursos, né? Por que pessoas boas sofrem? Aí a gente tem uma resposta simples na Cabala. Porque não basta ser bom. Você tem que estar evoluindo, você tem que estar melhorando. Você não tem que ser bom, você tem que ser melhor do que Melhor você a era cada ontem. dia. Você tem que ser melhor a cada dia. É como se a vida fosse. Você está subindo por uma escada rolante que está descendo. Se parar, desce, e aí tem que levar Pode isso? Tem que levar um tapa da vida, um puxão de pancada, né? orelha da vida para andar para frente de novo. Então que os desafios são oportunidades que a gente tem. Você falou da água, né? O que a água faz quando aparece uma pedra no caminho? Ela contorna, né? Ela contorna e dá o seu jeito de seguir seu caminho. Então, os desafios da vida são, na verdade, oportunidades da gente crescer para o próximo nível. E, às vezes, a gente precisa passar por um desafio na nossa vida pessoal. E tem que entender que aquele desafio não é um castigo, não é que eu estou sendo castigado, não é que é um sofrimento à toa. Pode até doer. Normalmente dói, é doloroso. Mas que por trás daquela dor tem um crescimento, tem uma evolução, tem uma transformação, tem algo bom vindo aí. Sim. E você podia até explicar um pouquinho, né, para o pessoal, para todo mundo aqui, que também ainda não conhece bem, a questão do oponente, né? Porque os medos também têm a ver com esses testes, né? Que o oponente, explicar um pouquinho essa relação do oponente com nós mesmos, né? Então, o Aí vai oponente... falar da luz, né? Eu tenho que falar da luz primeiro. Então, da luz do Eu tenho que falar da luz oponente primeiro. e aspectos de nós mesmos, como isso tudo se A luz dá. é Deus, a luz é o Criador, a luz é Deus, a luz é a força infinita que está por trás de tudo. E a luz, o Criador, Deus, quer compartilhar conosco. O motivo que esse mundo foi criado e o motivo que nós fomos criados é que a luz é uma força de total bondade, uma bondade infinita, e que a luz quer compartilhar conosco. Nós somos os receptores que fomos criados, todo o universo é o receptor que foi criado para receber essa bondade, para receber esse prazer infinito, para receber essa plenitude. Mas para a plenitude ser total, você tem que ter feito por merecer a plenitude. Você não pode receber de mão beijada de graça sem ter feito nada, porque senão é o que a gente chama na Cabala pão da vergonha. Você lembra. Pão da vergonha. O que é pão da vergonha? Pão da vergonha é uma sensação desagradável que uma pessoa sente quando ela recebe da vida alguma coisa boa, mas que ela não fez por merecer. Então ela fica meio horrível. envergonhada. Você não sente aquele mérito. Você Não fala, sente que é meu. Exato. Não sente Dá que é vontade meu. de devolver. Dá vontade de devolver. Tem um casal de namorados, e que nesse casal, o namorado tá apaixonado pela namorada, e a namorada, nem tanto.
tá ali conhecendo, vamos ver para onde isso vai. E o namorado fica chateado que a namorada não tá tão apaixonado quanto ele. E ele tem muitas posses, ele é um cara rico, então ele começa a dar presente para ela, no intuito de aproximá-la dele. Então no começo ele manda flores, depois ele manda bombom, depois ele manda, não sei, roupas, depois ele manda joias, depois ele manda viagens, ele vai dando cada vez mais presentes para ela, com a intenção de aproximá-la dele. Só que a intenção dele não dá certo, e ela termina o relacionamento, não consegue mais nem olhar para a cara dele e devolve as joias. Como você falou, devolve as joias. Por quê? Porque o que ele queria dela dando aqueles presentes? O amor dela. E o amor dela, para ele, ela não está conseguindo dar, ela não tem para dar. Então aquilo virou um incômodo e ela não quer mais olhar para ele, termina o relacionamento e devolve o presente porque está sendo pão da vergonha. Então, pra gente ter total satisfação, a gente tem que fazer por merecer a satisfação. Então a gente pediu para a luz, a gente pediu para o Criador criar um jogo da vida, a gente pediu para o Criador se ocultar, por isso que o Criador no nosso mundo está oculto, a gente não vê a luz, a gente não tem uma total clareza que a luz está presente. A gente tem que confiar e ter fé, mas a gente não tem total clareza, não tem um neon piscando no céu, tô aqui, né? A luz se ocultou. Para nos dar a oportunidade de trabalhar para merecer a luz, e por isso que tem que ter os desafios e as dificuldades da vida para nos dar a oportunidade de receber a luz. Então, para esse fim, a luz criou dentro de cada um de nós um oponente, um lado negativo, que tem um nome em código na Cabala, o Satã, mas só que não é um diabo vermelho com chifre e tridente. É uma vozinha que existe dentro de cada um de nós que quer nos deixar reativos, que quer nos deixar controlados pela situação, que quer nos colocar na posição de vítima e a culpa é do outro e eu sou uma pobre vítima do que está acontecendo, tadinho de mim. E que, na verdade, o Satã, esse oponente, está dentro de nós para nos prover o livre-arbítrio e nos dar a oportunidade de eliminar o pão da vergonha e merecer a luz pelo nosso próprio esforço. Então, o Satã trabalha para a luz, não é que o Satã é uma outra força desconectada da luz e que tipo está tentando dar um golpe de Estado e tirar a luz do poder. Nunca vai acontecer isso, a luz está no poder para sempre. Só que o Satã é um anjo que trabalha para Deus, para a luz, para nos prover o livre-arbítrio, e a gente tem que superar esses momentos, como você falou, que a gente fica reativo, que coisas acontecem, que o nosso ego vem à tona, que a nossa reatividade vem à tona, e ter autocontrole, aprender a ter autocontrole, aprender a superar os medos, superar os desafios e assim merecer a luz. Então tem um oponente dentro de cada um de nós. O oponente está dentro de cada um, como se fosse aquele desenho animado que tem um anjinho aqui e um diabinho aqui, né? E que o tempo inteiro tem duas inteligências dentro de cada um de nós. Uma inteligência é a alma, que é a faísca divina dentro de cada um de nós. Cada um de nós tem uma faísca divina dentro. O eu superior, você pode chamar. Mas também tem dentro de nós essa força negativa que nos puxa para baixo, que está ligada ao desejo de receber somente para mim mesmo, do corpo, o egocentrismo, o egoísmo, a parte negativa e egocêntrica da nossa natureza, que o centro do universo é o meu próprio umbigo e que eu vou manipular todo mundo aqui para eu me dar bem, para o meu benefício próprio. E esse é o nosso inimigo no jogo da vida. Esse é o pior que a gente nosso oponente poderia no fazer. jogo da vida não são os outros. Não é a pessoa negativa aqui fora. Não é a Essa pessoa... sua atitude. É a minha reatividade que é o meu inimigo. É, por isso que eu pedi pra você falar, porque Muito tem legal. tudo a ver com isso, né? Esses testes, esses medos, mas que na verdade são aspectos nossos quando a gente está desconectado da luz. Isso. Né? Na Exatamente. psicologia analítica, que é uma vertente de Jung dentro da psicologia, a nossa psique ela seria composta por persona, ego, self, que seria esse eu em potencial, esse eu mais divino, e a sombra. Perfeito. É como se houvesse ali... E a busca da vida não é lutar contra a sombra, mas sim integrá-la. Integrar. Assim como o rio integra a pedra e não deixa de ser rio. Uhum, Ele flui com ela. é isso aí. Então, é como se a pedra também ajudasse no curso do rio para colocar ele de volta para a fonte, que seria o mar, digamos assim, como se a Perfeito. sombra servisse para essa Sabe o que eu lembrei? integração. Você falou do Ainará. A gente sempre fala Ainará. Ó, vocês estão demais. Estão me deixando tá- tão A orgulhoso. gente tá treinado, hein, ó. É um bom professor. Vocês estão demais. Bom professor. Gera bons alunos. Poxa. E aí eu queria que você falasse disso, porque isso é tão importante, né? Ainará é olho A gordo. maledicência, O maledicência e olho gordo são duas gordo. coisas muito destrutivas e que existem. Ainará é olho gordo e Lachonará é maledicência, falar mal dos outros. São duas coisas muito destrutivas que, infelizmente, existem ao nosso redor, e essas duas coisas o Zohar leva muito a sério. Olho gordo é inveja, né? Toda vez que a gente sente dor
pelo sucesso do outro. Em vez de eu ficar feliz que a outra tá com sucesso, que o outro tá com sucesso, que o amiguinho tá crescendo na vida, que a amiguinha tá se dando bem na vida, me dá uma dor, porque ele, não eu. Aí nessa hora tá entrando o olho gordo e isso cria fim, cria bloqueios na vida, cria interrupções na vida e é muito perigoso. A gente tem que se afastar desse tipo de pessoa invejosa. E quem é assim, mas não quer mais ser? O que fazer? Então, Ou se Ellen, percebe naquele momento tendo aquele sentimento, mesmo, né, não querendo Sem ter, querer, mas enfim. mas você sentiu. nós somos imperfeitos. Então, todo mundo aqui, eu acho, eu me incluo, de vez em quando tem uma pontada de inveja. Ai, por que a dele é mais fácil que a minha? Por que a vida E o dele é dele mais ficou fácil? melhor que o meu, por né? que o Às dele é vezes é melhor uma- que o Qualquer meu? tipo de comparação que traga esse E que traz uma sentimento, dor. O que tem que saber? Você tem que saber que na hora que você está botando o Ainará, que você está botando o olho gordo em alguém, nessa hora você está botando o olho gordo no outro. Na hora que você está botando, você mesmo, a própria pessoa que está botando, não é bom falar você, a pessoa que está botando o olho gordo tá ficando vulnerável. Pela lei de causa e efeito, de ação e reação, a pessoa que coloca fica vulnerável. Então, se eu me sentir tendo essa pontadinha de inveja, sentindo essa dor pela felicidade do outro, eu tenho que, na mesma hora, inverter energia, mudar Mandar a uma energia coisa e mandar a positiva, bênção para a pessoa. Quero que a pessoa seja abençoada, quero que a pessoa ganhe mais, Que quero dê que a pessoa certo. que dê certo. Muito legal. Muito legal. A palavra inveja, ela vem de invedere, né? Que é olhar e não ver. É como se a pessoa invejosa ela fosse cega pro próprio caminho. Ela só enxerga o caminho do outro, o que o outro conseguiu, ela acaba se cegando do caminho que ela deve percorrer. Muitas Se vezes cegando também. de tudo de bom que ela tem na Exato. vida, né? Em Exato. vez dela ver tudo de bom que ela tem na vida e o quanto ela é abençoada, ela vê o que grata e tá tá vendo do faltando outro. É. e o que o outro tem ou não tem. Vê o lado vazio do copo, o que o outro tem ou não tem. Mas ela não vê tudo que você Ao tem, meu invés de amigo. já ela esquece, ser grata, ela né? esquece de abrir os olhos pra luz que provém pra vida dela Tudo. e ela fecha os olhos Como e eu não gosto de enxerga. falar, a boca cheia de dente, sabe? Coisas simples. A boca cheia de dente, não tem preço. Eu tenho a boca cheia de dente, mas tô reclamando da amiguinha que tem alguma coisa que eu não tenho. Em vez de eu entender, eu tô aqui pleno, eu tenho tudo que eu preciso pra eu chegar no meu melhor, na minha melhor versão de mim mesmo. E a maledicência também é uma coisa que a gente vê muito comumente nas mesas, né? Alguém que senta e começa a falar, você viu que não sei o que, isso também é uma energia muito negativa. Eu destrutivo. lembro que tem uma frase que fala, relacionada à cabala, que falar mal de alguém é tão grave quanto cometer um assassinato. Eu Isso lembro mesmo. disso. Não isso é? mesmo. Falava. Você podia explicar isso melhor? Isso mesmo, que Lachonará, falar mal dos outros, a má língua, é considerado um curto-circuito, uma negatividade no nível do assassinato. Para começar, porque você pode literalmente matar uma pessoa só usando a língua, só usando o poder da palavra e da boca, você pode matar alguém. Senão você coisa, pode né? fazer uma mini morte, que é terminar com uma reputação, terminar com um relacionamento. Quantas reputações foram destruídas por uma má língua, por uma maledicência, e destrói a reputação da pessoa e nunca Não mais começa volta. uma amizade, né? Se chega alguém, tá vindo alguém, você fala mal, aquela pessoa já não vai querer, já vai olhar com maus olhos aquele outro que poderia ser um super amigo pra ele, né? Perfeito. Eu achava que esse assassinato era mais simbólico. É assim. simbólico. Mas é porque às vezes dá pra matar alguma pessoa mesmo, matar a Também, reputação né? da pessoa, ou falar tão mal dela que alguém fica com raiva e mata ela. Aham, sim. É. Às uma vezes uma energia pessoa que é muito mais negativa, vulnerável, né? A opinião do outro, aí de repente alguém, né, fala mal dela num relacionamento. Ela de repente nem inicia aquele relacionamento, já fica ali cheia de, né, Ou ia dedos e pra tal. pegar um emprego, né? E alguém fala aí, você Sim. muda todo o curso de Verdade. vida da pessoa, que às vezes ela e- tinha aquele merecimento. E que era irrelevante pra mim. Vamos supor que alguém vai entrar no meu curso. Aí você me fala mal da pessoa. Uma outra coisa, mas ele é desonesto no trabalho. O que me importa como professor? Era sim. melhor eu não saber disso. Porque agora, quando ele aparecer na minha frente, É. eu já tô com o pé atrás, eu já tô com um pré-julgamento. Você já tá com um filtro do que a Exatamente. pessoa é. Se eu Isso. for investir todo o meu dinheiro com ele, aí você me avisa, ó. Aí você tem que exatamente. avisar, não é pra É. também. Aí Se você for tem que me casar, avisar. Aí não é ele fofoca. também. Se for casar a com ele intenção não é também, fofoca, é só alertar a É. pessoa sobre alguma coisa Sobre alguma ela coisa tem que tomar é cuidado, relevante, aí você tem que Sim. avisar. Mas só pra Exatamente. contar uma fofoca, pra quê? E muita É. gente faz isso gratuitamente, assim. É, e às e vezes até- é uma e até na experiência. maldade, né? E às vezes na maldade, Pelo exatamente, hábito. porque é meio viciante, a pessoa se sente É, melhor com total, aquilo, não sei. aquilo faz a É pessoa tão subir. feio, É. E tem aquela frase, né, que o Pedro fala de Jorge, vocês sabem mais de Jorge do que do Pedro. Total. Não era Jorge, não. É João. Mas tá bom. Mas é por aí, é. Mas é por aí. Assim, existe
essa destruição pela língua, mas também existe a criação pela língua, não? Pois é, a gente quer usar a boca para criar. Deus cria o mundo pela palavra. É o que a gente está fazendo aqui. faça-se A a gente está luz. usando a boca para fazer a diferença e para Felix, revelar alguma né? luz, né? Sim. A gente está aqui usando o tempo e a boca para se esforçar para revelar alguma luz, alguma coisa de sabedoria, de conhecimento para as pessoas. Mas a gente podia também... Tem programas igualzinho a esse que é fofocando. Né? É verdade. Estamos falando coisas construtivas. E pra gente usar na prática. E que é tão destrutivo escutar maledicência exato. quanto falar. Que a Exato. pessoa que escuta, que dá ouvidos, pior que a gente adora ouvir, né? Porque quem Eu me ouve também recebe uma eu energia. me trabalho pra não ficar tentada. Eu fico assim, deixa Porque eu então tem uma corto o tentação. assunto. Tem uma tentação. Às Tem. vezes você quer. Tem, não todas, porque é um prazer mas- imediato. Às vezes você fala, ai, queria saber. Me conta. Uma curiosidade. E aí eu tento falar, mas deixa, né? Deixa. Ou então, peraí que eu vou ali pegar um café. Sabe? É isso aí. Quanto foi o jogo ontem? Muda de assunto. Porque participar da conversa, mesmo que não seja você que está trazendo aquela maledicência, você também está contribuindo para aquilo. Tá né? deixando aquilo Tá deixando pro- aquilo proliferar. propagar, Sim, exato. E, Ismoel, E eu só queria pra falar isso só porque a gente vê isso acontecendo de forma muito comum e não sendo mal visto muitas vezes. As pessoas achando legal. Normal, Eu lembro que uma vez eu sentei numa mesa que aí o assunto estava rolando e eu estava me sentindo assim um peixe totalmente fora d'água, porque eu não estava gostando do assunto, eram pessoas que eu não conhecia, estava com um namorado novo, isso tem muito tempo. E aí eu estava meio assim, ele já me olhava, tipo, ela vai querer ir embora, né? Porque ele já me conhecia, já sabia que eu não ia gostar. E aí, quando uma menina lá acabou um pouco o assunto, uma mesa grande num japonês, acabou o assunto, ela falou assim: e aí, agora a gente vai falar de quem? Aí ele falou assim: a gente foi embora. A gente foi embora, literalmente. Ainda Porque, bem, né? gente, Nossa. o assunto da mesa era falar dos outros. De carro que Não um dá, comprou, de outra pessoa que saiu com uma bolsa falsificada. Sabe, coisas muito vazias, muito fúteis. Por que a gente perde nosso tempo com isso? Não vale a pena. Né? Isso tem um peso. A gente, mesmo que as pessoas façam coisas erradas e a gente julgue, a gente não pode condenar as pessoas assim e julgar e proliferar essas palavras de uma forma, sei lá, desenfreada, como se fosse uma coisa muito natural. Por isso que eu queria trazer, porque às vezes a gente faz isso, mas não sabe que isso tem um peso muito grande. Não, E tá vindo de um inclusive- lugar de julgamento, né? E você volta pra falou você também ainda, né? que, além Volta de pra volta pessoa. pra você Pra fica pessoa, não pode vulnerável. falar pra você. Além de que a pessoa fica vulnerável, você falava isso também, que isso não ajuda nada a pessoa, porque piora também, né? Não é uma energia boa que vai, de repente, né, despertar tirar a a pessoa pessoa. da Pelo sombra. contrário, que né, Pra quem acaba fala, piorando. né? Pra quem Não, fala. acaba Pra pessoa que é piorando falada. Acaba piorando aquele problema da pessoa. Entendeu? Você também não ajuda. Você também não está ajudou nada. contribuindo a tirar a pessoa Nada. da sombra. Nada. Não, tá somando Tá na sombra. somando na sombra. O julgamento afasta o julgador e o julgado da luz, no caso. Isso aí. É isso aí. Transformam os dois em sombra. E eu lembro que a Kel sempre fala da sombra e que na sombra vai revelar mais luz. Como é que é aquela frase que você sempre fala? É no desafio. Que quanto maior a escuridão, Ah, é, maior a luz, o potencial de luz a ser que revelado. pode ser revelado Sim, ali. né? É Isso isso aí. também é muito legal. É isso aí. É o desafio, né? Que a Quando maior a gente luz consegue vem da transpor. escuridão. É, A maior daqueles luz não é uma momentos luz de que vem da dor, luz. né? A maior luz é uma luz que vem da escuridão. Que daquele na momento de mitologia é dor. aquela Dor, caverna, né? Que a gente não quer entrar. Aquela caverna que a gente mais tem medo, né, Exato. Vinícius? Recuperar o tesouro, geralmente o tesouro tá na caverna Tá que a na gente tem medo de caverna. entrar. Vamos entrar. Mas sabe o que eu queria também que você relembrasse aqui pra gente, falasse, né? Tá, mó revival das nossas aulas, né? Muito bom esse revival. A questão do livre-arbítrio de entrar nas salas de cinema. Por falar em procurar a melhor versão e até para não ficar com inveja do outro, né? Então, vá buscar, né? Fala um pouquinho sobre isso, aquela questão de que nós... De você dar um upgrade de você Não, mesmo. eu lembro que ele falou que a gente tem o livre-arbítrio de reagir às coisas que nos acontecem. Então, existe o destino e o livre-arbítrio. Mas também tem essa questão de que você pode escolher, não tá gostando do filme? Lembra que você falava claro nesse que exemplo? lembro. Vai, fala aí que é melhor com suas palavras. Então, o que a Kelly está colocando é uma questão muito profunda para as pessoas, Muito profunda. que é a questão do pré-determinismo Isso. ou do livre-arbítrio. Isso. E tem um livro, um conhecido livro que está escrito assim: tudo é predeterminado, mas você tem livre-arbítrio. Aí fica difícil de entender. Se tudo é predeterminado, já estava determinado que eu ia fazer essa escolha e que eu ia estar aqui hoje. Então, cadê o livre-arbítrio? E tudo que a Cabala nos ensina tem a ver com o livre-arbítrio, que é isso que eu falei, de merecer a Poder de luz. mudança. Poder de mudança. Então, a resposta que o Zohar dá para esse imbróglio, para essa contradição, é que existem muitos universos paralelos com diferentes versões do nosso destino, como se fossem diferentes salas de cinema. Então você vai no cinema,
e você está num shopping, então tem várias salas de cinema, e você decide assistir o filme que está passando na sala 1. Aí você compra o ingresso, senta na poltrona, começa a projetar o filme aqui na tela. Você tem algum livre-arbítrio, alguma escolha sobre o que vai passar na tela? Zero. Porque o filme já foi pré-filmado anteriormente, você não tem nenhuma escolha. Mas você ainda tem uma escolha. Se você não estiver gostando do filme, você pode levantar da sala 1 e ir para a sala 2. Aí você chegou na sala 2, de novo, o filme que está sendo projetado na tela, você não tem nenhum livre-arbítrio, já está tudo pré-determinado, pré-decidido. Mas você ainda pode ir para a sala 3. Então, que assim é a nossa vida. A gente nasce na sala de cinema número 1, no universo paralelo número 1. E tudo que vem na nossa vida, as pessoas, as situações, são de acordo com o nosso processo de tikkun, nosso processo de correção, nosso processo de evolução, o nosso karma. Aquilo que a gente precisa aprender nessa vida, aquilo que a gente tem que aprender nessa nossa existência atual. Então as pessoas, os relacionamentos, as oportunidades, as dificuldades, tudo é de acordo com o filme que eu preciso para eu me transformar, eu evoluir. Quando eu consigo mudar minha natureza egocêntrica, sair da consciência robótica, sair do automático, frear, deter o meu comportamento reativo, acionar o autocontrole e ter um comportamento proativo, e eu mudei quem eu era, eu fui imprevisível. Se você me conhece bem, olha, esperei que você ia agir de um jeito, achei que você ia ficar com raiva e você ficou super calmo. Poxa, você foi diferente do que eu estava acostumado com você. Nessa hora eu mudei de sala de cinema. Se eu ficasse com raiva como eu sempre fico, eu ia continuar na mesma sala de cinema, que ia continuar aparecendo aquele tipo de padrão, padrões repetitivos na nossa vida, que todo mundo tem, padrões repetitivos na nossa vida. De novo tá acontecendo isso, mudei de emprego, mudei de cidade, mudei de namorado, de novo tá acontecendo isso, mesmo padrão. É porque eu não mudei ainda. Quando eu mudar por dentro, o filme muda. Então eu mudo para uma outra sala de cinema, que também já tá tudo predeterminado, mas é outro filme. Então, que tem inúmeras salas de cinema com diferentes versões pré-determinadas do nosso destino. E que o nosso trabalho é mudar de sala de cinema, nosso trabalho é mudar de universo paralelo. Para a melhor versão, né? Para a melhor versão. Agora, uma coisa triste, eu diria que a maioria das pessoas desse mundo nasce e morre na mesma sala. Aí depois de 120 anos, quando a pessoa tá deixando esse mundo, ela fala, olha a família bonita que eu construía, olha a grande empresa que eu construía, olha a minha obra-prima, olha aqui o livro que eu escrevi, olha aqui a obra de arte que eu fiz, a sinfonia que eu compus. Quer saber uma coisa, meu amigo? No dia que você nasceu, estava escrito que você ia formar essa família, que você ia construir essa empresa, que você ia fazer essa sinfonia, que você ia escrever esse livro. Quem é você? Um bonequinho de corda, que simplesmente é uma marionete, que simplesmente seguiu o script sem mudar nada. Fez além, né? Qual foi o seu salto A gente está aqui para mudar de salto quântico, fazer um shift. E não dá para esperar um resultado diferente tendo as mesmas atitudes, pois né? É. Eu vejo amigas falando, mas o namorado é mesmo padrão, não consigo sair desse padrão. Eu falo, o que você mudou? Porque tá vindo mesmo... Só mudou o personagem, mas a história é a mesma, né? Como ele disse, o filme é o mesmo. E isso tem um paralelo com as multidimensões que tá se falando tanto hoje em dia. Teve até o filme que ganhou o Oscar esse ano, né? É sobre isso. Um filme que eu só tipo a viagem. Você viu o filme? Sim. Eu vi só o comecinho, aí eu fiquei de ver depois que a gente estava no almoço lá com o papai, lembra? Aí eu fiquei de ver depois, mas não me deu vontade. Eu acabei não vendo. Você gostou? Eu achei interessante. Eu queria o ver. início também não me prendeu, mas talvez a gente tenha que insistir um pouco. Eu acho. Mas tem tudo a Ele ver, porque começa a ficar a interessante na Cabala metade. já fala de coisas, né, há milênios, que hoje a física quântica já comprova. Sim, tipo a verdade. dimensão de espaço-tempo, que é Sim. isso também, As né? 10 Você poder sefirotes escolher são um as- outro futuro, né? Não sei, você prefere por qual caminho? Falar disso, falar das 10 sefirotes, que eu tinha curiosidade de relembrar o que eram as 10 sefirotes. 10 sefirotes são 10 dimensões. 10 véus, 10 dimensões. 10 véus entre a luz infinita e nós. Como eu falei, a gente pediu para a luz se ocultar. Então a luz se ocultou atrás de 10 cortinas. Então as 10 sefirotes são 10 níveis de ocultação da luz. E também, então, visto de cima para baixo, são 10 filtros, 10 níveis de ocultação da luz. Visto de baixo para cima, são 10 degraus na nossa própria escada da transformação, que à medida que a gente evolui e sobe de nível, a gente está mais
preparado para receber mais luz de um nível mais alto. E que cada uma delas injeta algum tipo de energia na nossa vida. Então tem o lado direito, a gente chama a coluna da direita, das 10 sefirot, daquela figura da árvore da vida, que é o lado de compartilhar, que é o lado da bondade, que é o lado da generosidade, mas também tem o lado da esquerda, que é o lado do julgamento, que é o lado do rigor, que é o lado de dar limite. Então é assim, por um lado, eu tenho que amar ao meu próximo como a mim mesmo e estar disposto a compartilhar com o próximo, ser generoso com o próximo. Mas também, se eu sou generoso sem limite, eu estou fazendo mal para a pessoa. Se os pais não dão limite para as crianças, cria crianças mimadas, criam crianças cria adultos sem limite. Sem limite, então, sem noção. tem a hora de dar limite. Em qualquer relacionamento, até o homem e mulher, qualquer relacionamento, pessoa e pessoa, tem que aprender a dar limite. Tem a hora de agir com rigor, tem a hora de agir com gevurah, tem a hora de ser totalmente amoroso e agir com amor incondicional, que é o lado direito da sefirot, mas tem a hora também de dar limite e falar, não, daqui você não passa. Aqui você tem que me respeitar e dessa linha aqui eu não aceito que cruze, não. Então tem a hora de saber esse equilíbrio. Maravilhoso você falar isso. Aprender a enxergar a vida com os dois olhos, como Isso. se fosse o olhar de serpente, olhar de pomba, digamos assim. Não sei se tem essa... Não tem essa não. Olhar de serpente, olhar de pomba. Explica você. Não, é que na iconografia cristã tem um quadro que é Cristo Pantocrator. Pantocrator significa aquele que tudo domina, aquele que tudo cria, né? Naquela simbólica ali. E o olhar de Cristo Pantocrator ali, ele tem um olho que é agressivo e um olho que está aberto ao bem. E aí isso leva para uma simbólica do olhar da serpente e o olhar da pomba. Quando a gente para pensar o que é uma pomba, a pomba ela é um ser dócil. Tipo, lá na Argentina, onde eu morava, tinha diversas pombas na praça, você jogava um pedacinho de pão, elas vinham, comiam, mas se você jogasse uma pedra, matasse uma e depois jogasse pão, elas voltavam e comiam ao redor do cadáver. Então a pomba ela é aquele ser puro que olha e não enxerga a maldade. E que não é capaz de agir com rigor ou agir com agressividade quando é necessário. Agressividade é uma palavra ruim, mas enfim. Já a serpente ela é mais astuta, ela enxerga ali a realidade de uma maneira mais... Não me machuca. Maliciosa. Não é bem maliciosa, mas é mais astuta mesmo. Ela já rastejou, ela já entende que há o mal do mundo e que, vez ou outra, ela talvez precise se defender. Olhar a vida com os dois olhos é não ser completamente mal e não ser completamente bom no sentido de bonzinho, não bom de bondade. Ser bom sem ser trouxa, Sim, basicamente. sim. Ser uma pessoa boa sem ser trouxa. Então, equilibrar esses dois olhares pela vida. Isso, às vezes, fica muito, assim, definido na Vocês têm a criação ver, de uma Pedro? criança. Tipo, o pai é de um jeito, a mãe é de outro. Isso é ruim, né? O ideal é que cada um seja um pouco dos dois na hora certa, na hora devida, né? É isso aí. Porque senão fica um que você... polarizado. Fica polarizado, Bom e você e fica, mal. não, isso é ruim. Papai é bom, mamãe é ruim. Ou o contrário, né? Mamãe deixa, papai não. O ideal é saber ser cada um dos polos na hora certa. Né? Que é estar no equilíbrio, ali no meio, na coluna central, eu tô no equilíbrio. E vindo de um lugar do equilíbrio, tem a hora de ser bonzinho e tudo bem. E eu deixo dormir até ficar acordado até mais tarde, ou dormir até mais tarde. E tem a hora, vindo do lugar de equilíbrio, que não. Vai dormir agora, chega, desliga o celular e vai dormir agora. Que amanhã tem aula. Mas vindo num lugar de equilíbrio, não vindo num lugar de reatividade ou de raiva. Vindo num lugar de equilíbrio, tem a hora do sim, tem a hora do não. E eu não posso ter medo de dizer sim, nem medo de dizer não. Sim. Assim como eu lembro que você também falava que, assim, proagir depende muito, né? Porque em certa situação, proagir para uma determinada pessoa é ela ser mais boazinha e pensar um pouco mais no outro. Boazinha Isso. tá pejorativo, né? Mas, assim, ela ser mais generosa e pensar mais no outro e, de repente, se doar um pouco ali, ceder. Sim. E em outra situação, dependendo para outro indivíduo, Vai dizer vai não. ser exatamente o contrário. Aquela pessoa que tem que ser firme Dar o limite. e tem que dizer não e tem que não ficar pensando só no outro. Né? Dizer não Pensar também é uma um pouco em forma si. de amor, né? Também Claro. É uma manifestação Não é? de amor, com É certeza. lógico. A gente demora para entender isso quando a gente é criança, né? Mas depois Mas a acho- gente fala, obrigada por ter me dado esses limites, né? Obrigada por ter me ensinado isso. Sou uma pessoa com bom senso hoje em dia, por isso conta mesmo. disso. É isso mesmo. Mas Mas quando a acho gente é que- criança, dói. A gente fala, não, eu quero. Mas, Ismael, você podia explicar um pouquinho mais, assim, sobre essa questão, porque acho que é tão importante isso de proagir, né? De como que isso nos eu ia te conecta pedir com a isso luz. também. Porque para E a dá gente essa é muito dica. assim, a primeira A gente aula já você foi treinada, né? né? As primeiras aulas ali, Cabala 1 proagir, tal, Tinha mas até assim, um eu acho que... papelzinho, né? Que você É, dava. pare, stop, proaja. Pare, Fala um pouquinho não mais reaja sobre isso, e que isso é proaja. tão legal Porque e é essa uma dica é dica importante, prática, né? Para todo mundo. O papelzinho
Eu chamo a Aconteceu um fórmula teste. proativa. É. A fórmula proativa é assim, surge um problema ou uma situação desagradável. Isso. Surge um problema, uma situação desagradável, acontece todo dia, várias vezes por dia. O carro da frente que não anda, o vizinho que faz barulho, o namorado, a namorada, Vários testes. os filhos, seja o que for, os pais, o colega de trabalho. Surge um problema ou uma situação desagradável, acontece todo dia. Aí começa a ficar difícil. Passo 2. Entenda que a situação vem da luz Isso. e preste atenção na sua reação. Então, para começar, eu tenho que entender que aquela situação que parece ser negativa, quem está por trás, a luz. E quem é meu inimigo, não é o carro da frente que não anda, não é o outro carro na frente que está tentando me cortar, é quem? É a raiva que eu estou sentindo, é a reatividade que eu estou sentindo, a posição de vítima que eu estou me colocando. Então, olha para dentro e preste atenção na sua reação. Aí, 3. Pare a reação. Pausa. A tecla pause. Respira, a luz penetra. Sai do modo reativo, volta para o modo proativo. Deixa de ser um efeito, deixa de ser controlado pela situação, se torna uma causa. Passa você ter controle da situação. Aí passo 4. Agora age de acordo com a situação. Agora que eu tô eu saí do diabinho aqui e voltei pro anjinho aqui, ó, a minha alma que tá no volante, a minha alma que tá no poder, agora haja de acordo com a situação. E agora, agindo de acordo com a situação, às vezes é sim, às vezes é não. Você tem discernimento para escolher. Às vezes eu ia tirar o cartão vermelho de forma reativa e expulsar a pessoa, no e eu me impulso, acalmo, sim. e eu volto para um estado de equilíbrio, de proatividade, e o que eu tenho que fazer? Cartão vermelho. Não Com tem jeito. consciência, Com não no consciência. impulso. O cartão vermelho faz parte da vida. Tem a hora do cartão Isso vermelho. é um treino pro resto da vida. é Que fantástico você isso, trazendo isso pra consciência vai ficando mais fácil, mas várias vezes você não É um consegue. treino pro resto da É uma vida. E é um coisa que- treino. Todo dia tem teste. Isso. Todo É. dia vários, né? Todo dia tem vários. E é um treino de inteligência emocional mesmo, né? Porque se a gente pensa em neurociência, em psicologia, assim, você vê que essa reação é justamente aquela impulsividade, aquela primeira reação que você teria, né? Que é um circuito límbico ali primitivo, né? Que a gente tem, que vai ali só da amígdala, sei lá, vai primeira reação. Infantil até, a primeira reação infantil. Imatura. Né? Do nosso ego ali, da criança ferida. Tem a ver com o né? id? Que faz birra. Também, pode ter a ver, né? Mas, enfim, o id envolve outras coisas, outros desejos e pulsões. Mas nesse primeiro momento é mais uma questão, assim, de uma reação da criança que faz birra, que está muito identificada com o ego, né? E já você, quando você joga aqui para o córtex, né, frontal, você já tem essa percepção de parou, respira, corta aquela primeira reação e joga luz ali, se conecta com a luz. Lembra que isso também é para o meu bem, que isso é um teste, que tudo é para minha evolução, que tudo é aprendizado. Então você, né, joga uma Muito inteligência legal. ali e consegue dar uma outra resposta. Muito legal você falar, é a lembrar aprovação. a gente que o oponente, ele não tá jogando contra. Não. Ele é um instrumento da luz. Isso. É incrível, É né? isso aí. Isso muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. E E o quanto a gente tem que lembrar disso o tempo inteiro, né? o tempo inteiro. Não é pro mal, não é pra uma coisa ruim. É pra te fazer crescer. Exato. Pra te fazer acordar. Pra te mobilizar. Você podia até falar um pouquinho mais do Ticum, né? Que tem a ver com isso. Mas o Vinícius queria perguntar Só uma coisa. pergunta antes. Antes você falou que existem esses degraus até chegar na luz. Né? Então o objetivo seria a gente escalar esses degraus. Sim, Cada degrau seria uma sefirota. sim. Esse escalar e estar num outro nível de consciência, digamos, sair de Malkuth, chegar em Êxodo ou Tiferet, não sei, pode ser feito de maneira encarnada, digamos assim, tipo, agora, nesse momento, ou ele é algo que vai além, no sentido de... Não, encarnado. Todo jogo da vida é aqui Tá, na Terra. perfeito. Aqui é o jogo da vida. Depois que a pessoa desencarna, aí já não Aí tá mais outro jogando o jogo. jogo. Aí Talvez seja outro. já entregou a prova. Já pronto. Mas o Tanto que ser tem humano tecnologias para isso, né? Tipo Yom Kippur, que eu já tive a honra de fazer alguns, né, com você e tal. E a gente vai tentando, né? Lógico que não você acesse toda essa luz, mas assim, você vai tentando, você tá lá em jejum, meditando, fazendo lá as mentalizações e você tá tentando acessar esses níveis, né? superiores. Até chegar isso ao aí. máximo possível. Que Por os isso níveis superiores é aumentar a nossa confiança na luz, aumentar a nossa capacidade de ter autocontrole e dizer não para nossa reação. Não é uma coisa
extraterrestre, sobrenatural, é aqui na Terra. É aumentar minha confiança na luz, é eu ter confiança de pular dentro do mar, é eu ter confiança de que tem uma coisa muito dolorosa acontecendo na minha vida agora, mas eu sei que é pelo meu bem. Como que é pelo meu bem isso está acontecendo? Não sei ainda. Conversa comigo daqui a uns anos, eu te conto. Mas eu sei que é pelo bem. Confiar no processo. Confiar né? no processo. Processo Só inteligente, isso de conseguir né? proagir sempre já seria suficientemente. Adoraria conseguir proagir sempre. Né? Já Porque seria um desafio. a gente não consegue proagir sempre porque o Satã, no desafio, vai subindo no nosso nível, é que nem videogame. Você muda de fase do videogame, o videogame muda de fase também. Eu lembro que você falou, o oponente é faixa preta. Faixa preta. Mas ele é faixa preta, mas ele é maleável. Então, se você é faixa roxa, ele joga com você faixa roxa. Se você é faixa azul, ele joga com você faixa azul. Mas ele tá legal. preparado pra jogar no nível do mestre. Ele é o mestre. Exato. E às vezes o que é faixa preta pro do lado, pra você é laranja. Você passa naquele teste ali numa boa. Fácil, Ele vai na sua maior dificuldade, né? No seu O calcanhar. que é de tentação Aquiles. pra uma pessoa que tá numa consciência mais Pra você, baixa, às vezes, é pra mim isso não é tranquilo. tentação. Fala sério, eu não vou roubar o celular da tranquilo. amiguinha. Não. Vou ficar tentado. né? Não tô tentado. Isso não é tentação pra mim. Pra uma outra pessoa pode ser tentação. Sim, Mas pra mim isso não é tentação, porque eu já tô em outra fase do videogame que essa tentação não é minha tentação. Por isso que ninguém Mas tem é outra melhor. coisa que ainda é minha tentação. Nesse sentido É. que ele é faixa preta, porque vai ter um nível ali que ele vai poder... Ele sabe qual é a pra minha te tentação. apertar. Exato. isso. Eu lembro de você falando isso na aula. E por isso que ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém sabe mais do que o outro. Porque, às vezes, uma coisa que você é mestre, mas em outra, o outro que não é mestre naquela primeira coisa joga super bem. E você, às vezes, ainda está com uma dificuldade, né? Então, é legal ver isso nas pessoas. Porque, às vezes, a gente pode ter uma híbris, talvez, tô sinistra na capoeira e tal, Tem sabe? jiu-jitsu. Fiz a invertida da yoga, agora tô em outro nível, não sei o quê. Mas aí boa. você chega em casa, você tem um desafio ali com a sua mãe, sabe? E às vezes aquela pessoa que tá ali no primeiro asana, tá super bem com a mãe dela, então... Boa. Né? Tá cada um Perfeito. vivendo o seu ticum. isso então aí. é bom que você deu o ticum pra ele falar agora mais um pouco. Tikkun é correção, ou karma. Cada um de nós vem pra esse mundo com um pacote de correções. A minha correção pode ser raiva, a minha correção pode ser muito controlador, a minha correção pode ser que eu sou muito julgamentoso, ou pode ser que eu sou muito preguiçoso. A gente tem um pacote de correções, ou todas as respostas acima, pode ser que eu tenha um pacote de tudo isso. Pacotão. É um pacotão. E a gente tem um pacotão. A gente tem combo, né? E tem tikkun com as pessoas. Então, essa pessoa que você falou pode ter um tikkun com a mãe dela. Então, tem alguma coisa a ser resolvida ali e que vai ficar repetindo o padrão enquanto não resolver. Não tem isso, com mãe mesmo. Tem gente que repete o padrão. A mãe tem o dom de irritar a pessoa. 1, 2, 3, a mãe irrita a pessoa, ela fica reativa. Tem um tikkun ali, tem uma correção ali que a pessoa tem que aprender a se controlar e mudar o seu padrão de comportamento. Quando ele mudar o seu padrão de comportamento, o padrão externo muda também. A mãe vai mudar, o outro vai mudar, o outro muda quando eu mudo. Então, tikkun é correção. Cada um de nós vem com um pacote de correção, coisas que eu tenho que parar de fazer. E coisas que eu tenho que fazer melhor, ou quantidade, ou qualidade, e que a vida vai... Como é que eu sei qual é o meu tikkun? O teu tikkun vem pra você, você não precisa se esforçar muito, o teu tikkun vem pra você todo dia. É só você andar seguir em frente, que vai vir. Você vai ter que encontrar com a tua mãe, você vai ter que encontrar com a tua irmã, você vai ter que encontrar com a pessoa, você vai ter que passar pela situação. E aí é como que você encara aquela situação e se você consegue mudar de sala de cinema, se você consegue aproveitar aquele momento para ser proativo e mudar de... Então o tikkun é deixar de ser reativo e se tornar proativo, ou como falam os cabalistas, transformar o desejo de receber somente para mim mesmo, que é o ego, num desejo de receber com a intenção de compartilhar. Eu quero receber mais, mas para que eu quero receber mais? Queremos mais curtidas, queremos mais views, queremos mais visualizações, mas para quê? Para compartilhar mais, com essa intenção. Para contribuir mais. Aí eu vou me beneficiar? Vou. Também. Vou me beneficiar também, mas o que eu vou fazer com esse benefício? Vou contribuir mais ainda. Vou me esforçar para dar mais ainda de mim mesmo, dar o melhor de mim.
receber para compartilhar, a gente chama, receber para compartilhar. Eu quero receber mais, mas com a intenção de contribuir mais, compartilhar mais. Aí eu crio um fluxo constante de energia. Eu não estou travando energia, não estou bloqueando energia. Eu estou criando um fluxo constante de energia. É um círculo virtuoso, E aí o seu né? Quanto mais você recipiente recebe, mais vai você expandindo, compartilha. né? Quanto mais você compartilha, mais você recebe. Né? Isso aí. Qual seria a melhor maneira de descobrir esse Tikkun? É autoobservação? Perceber o que tem se repetido na vida? Ou existe alguma outra maneira de... Não, então o que a gente aprende no curso Cabala é enxergar a vida sob esse prisma. Perfeito. Entender que a vida não é aleatória, não é uma sequência de coisas que acontecem comigo por acaso, por sorte ou por falta de sorte. Que a vida é tikkun, que a vida é um processo de correção da alma, que cada um de nós é uma alma que está encarnada num corpo físico, em alguma determinada situação. Não é à toa que você nasceu naquela família, com esse pai, com essa mãe, com essa irmã, com esse entorno. Tudo isso é para te dar a oportunidade de fazer o tikkun. Não é por acaso que você tem esse chefe mal encarado, sei lá, esse vizinho barulhento. Tudo isso é uma oportunidade de você se corrigir. Então o vizinho barulhento pode ser para você aprender a ter paciência, ou pode ser que você tenha que ser... Aprender a ter proatividade para pedir para ele parar de ser barulhento. Isso, pode ser de uma forma educada e sem criar uma briga no condomínio, mas eu tenho que ir lá pedir, confrontar educadamente. Se colocar, né? Me Aprender a se colocar para colocar. falar, olha, depois de 11 da noite tem criança aqui em casa, a gente precisa dormir, eu tenho que trabalhar cedo, será que você pode diminuir o som? Quase fiz isso ontem. Ah, é? Mas aí ele parou. Ai, que bom. Eu falei, ai, Deus, Foi por só favor, no eu quero pensamento. dormir. Uma coisa legal que o Kit falou é que esse padrão de repetição da mãe, no caso, na psicologia, a gente tem justamente esse padrão de repetição onde a gente fica buscando os relacionamentos parecidos porque é algo que já é confortável a nós. É como se aquele medo ou aquela coisa que nos desafia já fosse confortável, a gente já sabe como lidar. Por exemplo, a gente tem atrito com a mãe. Nossa mãe morre, a gente começa um relacionamento com uma pessoa que tem características parecidas com a nossa mãe ou com o nosso pai e acaba o problema continuando o mesmo. É um ciclo de repetição, até a gente trazer consciência e quebrar esse ciclo, ou trocar de sala de Porque é cinema. justamente o que ele falou, tá dentro do Tikkun Exato. de cada um, né? Então vou dar um exemplo, usando esse teu gancho aí. Então tem uma menina, uma alma, mas que é uma menina agora, e que ela escolheu nascer numa família que tem um pai que não dá para ela aprovação. E ela é carente de aprovação. E ela quer, mais que tudo, receber a aprovação do pai. Então, sei lá, na primeira apresentação de balé da vida dela, ela tá lá toda lindinha, de bailarina, e olhando pro pai, esperando receber uma aprovação do pai, esperando receber um aplauso do pai, e o pai tá lá no celular, olhando para outra coisa, não tá nem aí, e aquilo gera nela uma decepção e uma frustração, porque ela estava esperando a aprovação do pai. Aí vai vir a próxima festa da escola, a formatura da escola, de novo ela tá lá esperando receber a aprovação do pai, e o pai não é uma má pessoa, mas ele não dá aprovação para essa filha, ele veio com uma peça faltando. Por quê? Porque é o tikkun dela, ela tem que aprender a ser feliz, independente da aprovação do pai ou não. Se ela não aprender a lição com o pai, adivinha com quem que ela vai casar? Com uma versão do pai. Aí ela vai preparar um jantar maravilhoso em casa, com a toalha mais bonita, com as comidas mais gostosas, com os candelabros na mesa, e ela tá ali esperando a aprovação do marido, e acaba o jantar, o marido vai dormir, nem fala nada, boa noite. E ela, poxa, esperando aquela aprovação, porque ela tem que aprender a fazer independente da aprovação do marido agora. E se ela não aprender com o marido, vai acontecer a mesma coisa com o filho. E se ela não aprender com o filho, vai acontecer a mesma coisa com o neto, e senão ela vai ter que vir na próxima encarnação e começar tudo de novo no mesmo ponto que parou. Perfeito. E ela exemplo. também pode, num ótimo caso, ela se torna responsável e consegue entender que a única aprovação que ela precisaria seria do pai superior. Fiz o jantar, fiz o melhor jantar que eu dela podia, dei o mesma. melhor de Que é mim. dela mesma, exato. É dela mesmo, tô feliz, o pai superior gostou, Ela viu o que eu aprender a fiz. se- E a maturidade traz essa leveza, eu acho. De você falar, antes era um drama, agora eu tô assim, tranquilo, na próxima vez eu vou fazer melhor. Traz Já, muito mais já entendi, segurança, né? já aprendi, tipo, tá bom, né? Isso aí. Muito legal. Muito legal. Qual o maior aprendizado da Cabala pra você? O que mudou na sua vida? Tudo, né? Você vive... Aliás, como que a Cabala chegou pra você, né? A Cabala chegou pra mim. Eu antes de fazer Cabala, de estudar Cabala, eu sou formado em engenharia. Eu Olha. sou engenheiro de produção, estudei na PUC do Rio. Chegou a trabalhar com Me isso? formei, não. Estagiei. Aí quando eu acabei a faculdade, quando eu me formei, eu tinha uma busca espiritual muito grande. Eu tinha uma busca de respostas, de algo maior, assim, que tivesse uma verdade maior do que só trabalhar, arrumar um emprego.
e se casar e vamos que vamos. Dessa coisa meio robótica, assim, meio segue o gado, segue o rebanho. Eu tinha uma questão muito grande, assim. E aí o universo conspira a favor de quem está procurando, né? Eu estava realmente procurando. Apareceu um professor de cabala que foi mandado dos Estados Unidos para cá, para o Brasil, para abrir um centro de cabala, uma instituição. E eu fui numa aula dele, a gente conversou e eu me identifiquei. E como eu tinha acabado de me formar, eu tinha oportunidade de ir para os Estados Unidos estudar. Então eu fui para os Estados Unidos estudar e aí eu me apaixonei, encontrei essas respostas, né? Eu queria respostas mais convincentes sobre os porquês, se existe uma força de total bondade por trás de tudo, por que ao mesmo tempo existem aparentes injustiças na criação e tanta dor e sofrimento. Era uma coisa que eu queria respostas mais profundas para essas grandes perguntas da vida e a Cabala proporciona boas explicações. Que legal. Então, quando eu me encontrei na Cabala mesmo, aí E qual é o maior seu aprendizado, né, o você seu tava falando. maior aprendizado, a coisa que você tem mais xodó assim dos ensinamentos da Cabala? o ensinamento mais importante que eu sinto de tudo é não faça ao outro aquilo que você não gostaria que te fizessem. É como que a gente se relaciona com o nosso semelhante. É muito difícil, é um teste constante, porque a gente tem um lado egocêntrico, reativo e insensível na nossa natureza, que às vezes a gente consegue ser muito danoso, tóxico, usando uma palavra que se fala hoje, e machucar o outro ser humano. E a gente não gostaria que fizesse isso conosco. Então, se a gente conseguir lembrar dessa frase tão simples, não faz ao outro aquilo que você não gostaria que te fizessem, isso é o centro de tudo, o resto tudo é comentário. O mais importante é o teste diário, é como a gente se relaciona com os nossos semelhantes. E o maior teste é essas pessoas próximas que você falou, a mãe, marido e mulher, a mãe, os filhos. Esse é o teste mais difícil, porque com um desconhecido, com a pessoa que eu vejo raramente, eu sou super educado. Tranquilão. Eu não vou ficar reativo aqui. Mas com a pessoa mais próxima, a gente Com cruza a quem tem linha. intimidade, Com a gente né? tem A gente intimidade. acaba largando, né? Um pouco essa educação, esse família? cuidado, né? E a gente tem que ter. E a família, você é obrigado a conviver para sempre, você é obrigado a aceitar aquela pessoa ali, então você fala, vai aceitar assim mesmo, então você se joga, né? Isso mesmo. Isso é caído. O ticun mais importante é maior tá lá. com as pessoas mais próximas. Exato. Não é com a pessoa distante, é com a pessoa mais próxima. Exato. Eu tô dando mais atenção para isso ultimamente. O que você falaria do medo? Porque às vezes a gente se sente, quando a gente não está conectado com a luz, a gente fica com uma série de medos, né? Como reconectar com a luz? Como você poderia falar Medo sobre é uma ausência de luz, né? Exato. A luz é coragem, é certeza, é confiança absoluta. Então, medo é uma ausência de luz. Então, sempre que a gente tem o medo, tem alguma coisa positiva que eu sei que eu devia fazer. Eu sei que eu tenho que dar esse passo, mas eu tô com medo. O que eu tenho que fazer? Enfrentar o medo. Sabe, se uma criança está com medo de um monstro debaixo da cama, o que ela tem que fazer? Olhar debaixo da cama. E aí o que ela vai ver? Que não tem monstro. Mas se ela não olhar debaixo da cama, se ela não enfrentar o medo e não olhar debaixo da cama, o que acontece? O monstro começa a invadir o quarto inteiro, e ontem, antes de dormir, eu joguei o casaco em cima de uma cadeira. Daqui a pouco eu tô gritando, porque eu tô vendo na escuridão da noite, eu tô vendo um monstro mesmo ali, na verdade é o casaco em cima da cadeira. Mas só que eu tô vendo um monstro ali, o monstro domina o quarto inteiro, o monstro vai... Daqui a pouco a pessoa tá... Não anda mais porque o monstro vai puxar o pé. Ou tá vai falando criando... mal com alguém porque ela entrou numa viagem mental que a pessoa tá fazendo alguma coisa contra ela, entrou minhoca na cabeça. Aí a pessoa entrou numa viagem mental que ela tá fazendo alguma coisa contra mim. Aí eu já tô falando de forma grosseira com você porque eu tô... Mas é só na minha cabeça, não tá acontecendo, não tem monstro. Então a gente tem que enfrentar os nossos medos, esses medos que são medos paralisantes. A pessoa tem medo, a pessoa se machucou no relacionamento. Aí foi rejeitada, então sofreu uma dor da rejeição. Aí ela agora tem medo de entrar num próximo relacionamento por medo de ser rejeitada de novo e já se fecha. Mas é um medo paralisante, né? A vida não está andando para frente. O que ela tem que fazer? Enfrentar o medo, se abre devagarzinho. Quem sabe dessa vez não dá certo. Também não se joga, porque pode se machucar de novo. Muda mas alguma coisa, né, para ter um resultado diferente. Isso. Né? Avalia antes. Sempre, todo fim de namoro, eu pego um caderno, escrevo assim, faço o balanço. O que foi bom, o que foi ruim, o que eu acertei, o que eu errei, o que eu quero no outro diferente. Aí eu faço uma listinha assim, é batata. E daí? Batata.
impressionante. Parece que a pessoa leu a lista e falou, sou eu. Impressionante. Eu acho, as minhas amigas começaram a fazer isso, elas falam, é simpatia. Eu falei, não é simpatia não, é uma análise que eu faço, que eu acho importante. E aí eu acho que funciona porque, primeiro, eu fico mais consciente do que eu estou procurando. Então, quando eu encontro, eu reconheço. E também é uma mensagem para o universo, né? E eu posso também... Eu estou mandando aquela mensagem do que eu estou querendo e eu posso fazer uma avaliação do que eu acertei, do que eu errei, do que eu quero manter, das coisas que eu acertei, do que eu quero melhorar. E aí você consegue fazer você fica disposta a fazer essa mudança. Então, talvez venha uma aprovação já para ver se você vai mesmo fazer aquela mudança. Então, Isso já aí. vem um melhorado. É isso aí. Todo namorado vem melhorado depois. Cada vez uma versão mais evoluída. Exato. Muito bom. Não é? Muito legal. Uma coisa legal sobre esse enfrentar de medo e também de problemas, tem uma historinha infantil que é Billy Bixby e o Dragão. Um dia o Billy Bixby chegou em casa e tinha um dragãozinho pequenininho em cima da cama. Ele chegou e falou pra mãe, mãe, tem um dragão no quarto. Não existem dragões, Billy Bixby. No outro dia ele chegou, o dragão já estava o tamanho da cama. Não existem dragões. No outro dia estava o tamanho do quarto. Não existem dragões. No outro dia já não tinha mais casa, porque o dragão cresceu tanto que a casa foi destruída. Aí a mãe percebeu, talvez exista um dragão. Quando ela assumiu que existe o dragão fez puff e voltou a ser um pequeno dragãozinho. Então, às vezes, a gente não assume o problema e ele vai crescendo, se alimentando e vai devorando a nossa casa. É isso aí. Assumir que tem enquanto ele é pequeno, talvez seja necessário, e não necessariamente você matar o dragão, mas fazer igual o rio que integra a pedra e continua o seu caminho, o seu percurso. Isso mesmo. Agora, por outro lado, tem um medo positivo. Existe um medo positivo também, tanto que está Que te escrito... protege, né? Astrea-dama medo. Feliz o homem que sempre tem medo. Que te protege. tem uma função. E eu tenho que ter medo de fazer alguma coisa errada e ter alguma atitude reativa que vai me desconectar da luz. Então, existe um medo positivo, que eu estou sempre alerta, né? Fica alerta, fica atento, sempre Exato. alerta para não errar, para não perder minha conexão. Então, existe um medo bom que a gente sempre tem que ter, que nos protege. Com Esse é um medo certeza. bom. O problema é o medo paralisante. O medo paralisante, a gente tem que andar para frente e dar um jeito de Porque coragem enfrentar. demais pode te colocar numa cilada. Pode, Né? Como a gente conecta com a luz quando a gente está numa bad, assim? Quais seriam as atitudes práticas? Orar, ler, fazer o bem para o outro? O que você diria? Orar. Tem as ferramentas, É uma né? ferramenta. Meditação dos 72 Meditação é uma nomes, ferramenta. O próprio estudo é uma ferramenta. Eu sei que às vezes a gente está sem concentração, mas é bom estudar. A Cabala enfatiza muito como ferramenta o estudo constante. Porque se a gente para de estudar assuntos espirituais, a alma cai num adormecimento. A gente tem que estar sempre se acordando através do estudo e, principalmente, parar de... Uma pessoa está passando por uma dificuldade grande, sair de uma posição de vítima, dor, pobre de mim, olha como está doendo, olha como está sofrendo, e faz alguma coisa pelos outros, contribui pelo bem dos outros, que quando você faz alguma coisa pelo bem dos outros, tem alguém sofrendo mais que você, pode ter certeza. E faz alguma coisa pelos outros, sai do eu, sai desse eu, e faz alguma coisa pelos outros, fazer alguma coisa pelos outros, te tira daquele estado de dor e você vê um outro prisma da vida, olha quanto que tem por aí, tem um outro horizonte, tem uma nova vida começando, tem algo novo começando, então faz alguma coisa pelos outros, sai da choração, da lamentação e faz Da alguma coisa vítima, pelos da outros, culpa. sai da vítima e da culpa e se mexe, entra em ação. Maravilhoso. Entra em ação. E até energeticamente isso já te traz já renova a sua energia, né? Isso aí. Você já eleva ali a frequência. É isso aí. Porque às vezes a gente fala, eu vou ajudar o outro quando eu estiver transbordando. Aham. Mas às vezes... Se eu for esperar... E eu exercitei ajudar o outro quando eu estava numa bad e funcionou super. Que o ajudar o outro já é transbordar, né? De alguma maneira. É, o que E ele ali, fala, né? só aquele ato, então você já saiu da sua bad, da sua nóia e tal, você mudou já aquele ambiente e acho que tem uma energia ali de você estender a mão, né, que já começa pelo menos a subir assim o nível de energia e Quanto depois mais você compartilha, pega esse impulso e mais vai você além. recebe, né? Já é uma maneira também de receber a luz, né? É isso Você não aí. tem que ir com essa consciência Exato. de receber, mas assim, é fato que quando você compartilha, você recebe, é Isso. automático, Aí né? te tira da bad. Porque você atua como cabala para o outro. Porque o outro está recebendo algo que você doa. Então você Isso. também faz... Você foi um canal. Um canal, exato. Legal. Foi um canal. Você foi um canal. E quando a pessoa está paralisada, você falou de ficar paralisada, né? E quando a pessoa está paralisada por uma indecisão, né? O que você orientaria?
pedir clareza todo dia antes de dormir. Por favor, me dá clareza. Quando a gente está indeciso sobre uma escolha, eu caso ou compro um camelo? Eu caso ou eu vou para esse emprego ou para esse emprego? O meu mestre falava, na dúvida não ultrapasse. Na dúvida, você ainda não tem clareza, vai tocando a vida até ter clareza. Aí, ou os próprios acontecimentos Te encaminha. vão te encaminhar e vão mostrar, não, tem que terminar esse relacionamento porque não deu. Ou não, é para eu ter paciência e investir mais energia, continuar investindo energia. A própria vida vai te mostrar. Ou você vai um dia acordar com clareza. Então, por enquanto, não faz nada quando você está indeciso. Por enquanto, não toma nenhuma decisão, porque você não tem clareza. Vai tocando a vida e pede clareza todo dia. É bom pedir antes de dormir. Pede clareza antes de dormir, me dá clareza, eu preciso ter clareza. Fala com a luz, fala com Deus na sua língua. Olha, eu não sei se eu tenho que continuar esse namoro, esse relacionamento ou não sei se eu tenho que aceitar essa proposta ou não. Me dá clareza. Aí ou vai vir um sonho, ou você vai acordar com clareza, simplesmente agora eu sei que eu tenho que aceitar, ou que eu tenho que dizer não. Vai vir a clareza. Mas não faz nada por enquanto. Deixa, e confia que a vida vai me mostrar a resposta. No timing certo, a vida vai me mostrar a resposta. Eu detesto tomar decisão quando eu tô na dúvida. Detesto. Eu sempre dou uma pausa, assim, falar, não, deixa isso aqui esperando porque ainda não tá claro. É Isso isso. de pedir antes de dormir é bem legal, né? Eu É. lembro que eu até fiz uma aula sua, a tecnologia do sono, né? Que falava um pouco Você sobre lembra? isso, né? Essa coisa da alma, né? Que a alma se eleva no momento... Quem que precisa dormir? Lembra que você perguntava sobre isso? É a alma que precisa se recarregar de energia. Então, Então tanto durante que o sono, a alma está se recarregando de energia e lá onde ela vai, ela pode receber respostas e clareza, e inspiração e orientação. Isso me tocou muito, porque assim, às vezes eu tô meio mal, assim, eu acordo totalmente renovada e totalmente diferente, e assim, é só dormir, quer dizer, só. É verdade. A alma fez uma reciclagem Não, ali, o sono fora os é sonhos mágico, que né? às vezes vêm, né? Mensagens. Isso, Então, isso é uma dica bem boa aí pro pessoal, né? Outra dica legal também, né, que você sempre faz, que eu acho que você podia até explicar um pouquinho, é a porção semanal, né? Que também é uma ferramenta pra gente se conectar e se manter nessa. Porque sempre também bate. Quando eu vou ver lá o que você está falando, sempre tem a ver com alguma coisa que eu tô, né, vivenciando. Sim. Não sei. Eu acho que tem uma sincronicidade incrível ali também. Então, o Zohar, que é o principal livro de Kabbalah, é baseado na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E a Torá, existe uma tradição cabalística, ou uma tradição judaica, de ler a Torá todo ano. Ler a Torá inteira uma vez por ano. Como que é feito? Ela é dividida em porções semanais. Ela é dividida em 50 e tantas porções semanais. E cada semana do ano, a gente lê uma daquelas porções semanais. E, então, no ciclo, tem um ciclo anual. Depois de um ano, a gente completou tudo, leu tudo e começa tudo de novo. Termina e começa tudo de novo. E os cabalistas ensinam que cada porção semanal não é à toa que é aquela porção naquela semana. Tem um motivo para ser, que a nossa alma precisa daquela alimentação, daquele ensinamento, daquela lição aquela semana. Então a porção semanal nos mantém sintonizados com a nossa alma, com o sistema cósmico, com o sistema maior. Eu tenho um podcast. Um podcast que eu boto no YouTube e no podcast também, no Spotify, como é que fala? Eu vi lá. Nos tocadores. Como é o nome? É KabbalahCast. 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 O pessoal Então, pessoal, já é uma dica aí, né? Sigam-me no acompanhando, KabbalahCast. Sigam-me aqui no sigam o YouTube. KabbalahCast e podem ficar sintonizados, né? Semanalmente Que tem legal. uma dica ali para uma reflexão que sempre tem a ver. Sim. É muito legal. Parece aquele livrinho de mensagem que você abre e fala, nossa, tudo a ver comigo. É muito legal. Não tenho Eu conseguido gosto botar também. toda semana, mas Sim. eu tento botar toda semana. Não, é que eu ainda sou da época lá que eu tinha os DVDs das semanas que Se a gente lembra? comprava no seu curso. Legal. Você não vende mais isso no site, alguma coisa? Porque já que é No sempre o YouTube mesmo, tem ainda né? as que eu botava naquela Sim. época. Tem Sim. Como tem é o canal no registro já. YouTube? Legal. Shmuel Lemler. Shmuel Lemler. Shmuel Lemler. Uma dúvida referente à estrutura da árvore mesmo, da Kabbalah. Tem uma esfera, uma sefiró chamada Da'at ou não? Tem. O que ela significa? Dá um Que ela pontilhado, não assim. ela existe e não existe, É né? da beleza, né? Eu acho, uma coisa Acho que assim. beleza é diferente, né? Ah, Netzach. não É, lembro. um nível Tem uma que acima. é ali no meio, Que tem um vazio, um grande vazio ali antes de Keter. O que representaria esse Da'at? Essa Da'at? É assim, o melhor jeito de eu explicar, assim, de um jeito simples, existe um paralelo entre esses 10 níveis, as 10 sefirot, e o nosso corpo.
Eu ia perguntar exatamente isso também, se o corpo tem uma cabala. O corpo é um microcosmo do macrocosmo. Então, no macrocosmo existem as 10 sefirot, o nosso corpo é a imagem e semelhança, então o nosso corpo também tem as 10 sefirot. No corpo, as 3 de cima são a cabeça. E as 7 de baixo, para totalizar as 10, são do tronco para baixo. O braço direito, o braço esquerdo, tronco, perna direita, perna esquerda e o órgão reprodutor. Então, as 7 de baixo. Dat seria o equivalente no corpo do pescoço. Quer dizer, ele faz o link entre a cabeça e o corpo. A minha mão está mexendo aqui. Quem mandou? O cérebro. Mas passou por onde? Teve que passar pelo pescoço. Mas o pescoço não acrescentou nada de novo. Ele não bota uma energia nova. Ele é só uma subfase. É como se fosse um funil que pega a energia das 3 de cima e transmite para o resto do corpo. Então, Dat é isso. É uma subfase que não acrescenta nada de novo, é um funil, como se fosse o pescoço, que traz energia para o resto da manifestação. Parte da engrenagem. Parte da engrenagem. Boa. Legal. E eu lembro de você falar do recipiente, que nós somos esse recipiente e que Deus quer entregar a luz. Sim. E Deus é a luz, né? E ela é esse compartilhar. E que, às vezes, o nosso recipiente não evolui, a gente fica ali fazendo as mesmas coisas, ele fica daquele mesmo tamanho e ela quer te dar, às vezes, uma luz muito maior que cabe no seu recipiente. E que a gente tem que expandir o nosso recipiente. O que seria exatamente expandir esse recipiente? Next. Ir para o próximo nível, fazer mais, se esforçar mais, estudar mais, compartilhar mais, contribuir mais, ter mais paciência, ter mais empatia, tá sempre evoluindo para expandir o teu receptor, e para a famosa zona do conforto. Sair dela. Tem um nível de compartilhar que já é natural para mim. Se você me pedir para já é orgânico. Amarrar a fitinha vermelha, depois eu vou amarrar com o maior prazer, zero esforço, entendeu? É totalmente natural e orgânico para mim. Mas tem alguma coisa que você me pedir, mas se eu sei que é a coisa certa, faz, entendeu? Se expande, faz. Na hora que você faz, que você vai fora da tua zona do conforto, que você vai além, que você se estende para fora de si mesmo, você expandiu o teu receptor, você foi para o próximo nível, agora você pode receber muito mais luz, você pode receber mais plenitude, então é pelo teu próprio bem, entendeu? Faz a ação que é difícil para você fazer, a ação de compartilhar, a ação de ajudar o outro, que é difícil para você fazer, faz mesmo sem ter vontade. Não espera estar transbordando e ter vontade. Faz mesmo sem ter vontade, que é pelo teu próprio bem, para expandir o teu receptor, para ir para o próximo nível. No mundo físico, quem faz ginástica, musculação, é a mesma coisa, né? O que o personal trainer faz quando ele vê que o peso tá fácil, que a carga tá fácil pra você? Nunca pode ficar ali. Aumenta a carga. Por que ele aumenta a carga? Me deixa em paz. Agora que ficou tranquilo pra mim. Agora que tá gostosinho. Agora que tá tranquilo, por que você aumenta a carga? Porque se você continuar com essa carga, não é suficiente. Não vai trabalhar. Tem que ir pra próxima carga. Muito legal. Maravilhoso. Ou muito seja, bom. ser proativo e compartilhar. E isso sempre aí. além, né? Isso faz a Eu gente lembro aumentar o nosso recipiente de luz e receber Mais luz. Né? Kel, você leu O Caminho? O livro cabalístico, não? Eu amei esse livro e eu lembro de uma historinha que eu vou encurtar, que o moço morreu, foi pro céu, chegou lá, uma metáfora, e falou assim, ei, posso entrar e tal? Não, peraí. E ele, mas como assim? Eu fiz as boas ações, eu dei dinheiro, fiz caridade, eu fui na sinagoga, eu fui fiel à minha esposa, eu criei bem os meus filhos. Mas e aquele séquito de seguidores que você ia ter com aquele livro que você ia escrever? E aquele disco que você ia fazer, não sei o quê, né? E aquele outro, que você... Tipo, você tinha um comprometimento muito maior. Você podia ir muito além. Você fez o básico. Você é responsável pelo que você poderia fazer, mas não fez também. Exato. Não só pelos teus atos, mas pelos teus não atos E também. ser melhor a cada dia. Porque às vezes a gente fala, eu já sou boa, já tô fazendo tudo direitinho. E me acomodo. Mas eu posso ser melhor a cada dia, eu posso ir lá no desafio, no que ainda... você me pediu isso, ai meu Deus, eu não sei nem se eu consigo, mas vou. Porque eu sei que é pro bem, eu sei que eu posso contribuir. Ou me pediu isso, então, né? Por que não fazer? E a gente às vezes diz não, ou se acomoda, ou fica com preguiça, ou whatever. E aí a gente não recebe o merecimento total que a gente teria direito. Que a gente teria o potencial de receber, né? A gente se prejudica. Né, exato, não é uma punição, é a gente mesmo se sabotando, se prejudicando. Muito legal que na maioria das religiões, o aborto, ele é um pecado capital que não há perdão. Se a gente parar para pensar no nível de ideia,
uma ideia que aparece para você, mas que você não dá a luz para ela também, é um tipo de aborto, digamos assim, porque você teve a semente, uma potência de algo que deveria fazer, mas você não cumpriu o potencial. Então, nessa percepção, Verdade. você tá pecando, você Total. tá errando errar o alvo do que você poderia ser e não foi. Total. E dizem que a gente não cria as coisas, que as ideias já existem, né? E que nós somos os canalizadores. Então, eu já vi várias vezes eu ter uma ideia e falar, uau, que legal fazer isso, tal, ficar empolgadão, não sei o quê, acabar não fazendo, ou procrastinar, ou qualquer coisa assim. Aí o outro ali faz. E aí eu agora fico assim, ó, universo, estou pronta, sou eu, hein? Vou canalizar. Ó, tô fazendo aqui, aí vem. É impressionante, mas você tem que se dispor e ficar ligado, porque parece que essa luz, ela precisa descer. Chegou a hora. E eles olham assim, quem que tá pronto? Quem que tá pronto mesmo? use Quem como vai canal. fazer? É, Se use como somos canal. canais, né? Somos canais, né? Eu lembro disso. Isso é legal É também. isso mesmo. Eu tô aqui, me usa. Isso. Tô aqui, me usa. Isso. Eu lembro. Quero ser A instrumento. gente amou, a gente usa muito isso que você ensinou também, né? De ser um canal de luz. A gente sempre fala, sempre que a gente vai fazer algum programa, que a gente possa ser um canal ser da um luz. canal da não sei o luz. quê. E porque nas orações da noite, É, peço que seja um sim. canal da luz. É o que você possa- falou nessa metáfora, né? Vamos supor que eu sou uma lâmpada que tem potencial de brilhar 100 watts. E eu tô brilhando 60 watts. E 60 watts é bastante bom. A maioria das pessoas do mundo brilha 50 e 40. E até que eu 60, tô ótimo de 60 watts. Só que meu potencial é 100. Então tem 40 faltando por minha causa. E não é só pra mim, tá faltando pro mundo. Porque uma lâmpada aqui que foi criada pra brilhar 100 só tá brilhando 60. É verdade. Tá faltando 40 watts pro mundo. Então, isso que é. Esse homem, ele tinha que ter feito mais. Ele tinha sido um bom pai, uma boa pessoa, um bom empresário, uma pessoa honesta, mas se esperava mais dele. Você tinha potencial de brilhar 100 watts. E a gente tem que estar sempre... Esse é um bom medo pra ter. Será que eu não tô realizando o meu potencial? Porque esse é um medo que não é paralisante. Ao contrário, é um medo que me move pra frente. Né? Total. Verdade. Muito legal essa E, metáfora. e eu lembro que uma vez eu perguntei para alguém sábio como saber, ou eu li, não me lembro agora, como saber se eu estou fazendo o que Deus espera de mim, ou seja, o que você mesmo se comprometeu com o seu ser maior, quando não houver mais nada que você possa fazer. Boa. Impactante, né? Impactante Senso isso, de né? responsabilidade gigantesco. É. Um Total. outro jeito simples é alegria. É estar alegre na sua jornada. Independente sempre vai ter dificuldades, sempre vai ter desafios, mas se você está fazendo a coisa certa, você vai conseguir sentir uma alegria por dentro, assim. É verdade. Não é uma alegria esfuziante, eufórica, mas tem uma alegria ali por dentro, que eu tô em paz, tô de bem comigo mesmo, tô fazendo Saber a que tá coisa no caminho certa. Total. Tô no né? caminho Essa certo. Faz sensação é sentido muito pra você, boa, né? É. Total. muito Quando a bom. gente está fazendo, né? Mesmo que seja uma parte, talvez não a totalidade, mas já está fazendo algo Já tá no além do caminho. básico, você sente um ânimo, assim, uma gratidão, um desejo de compartilhar imediato, né? Quando você está muito bem, você quer contar para os outros, você quer puxar os outros para ir junto. O maior muito prazer é compartilhar, né? Na verdade, as pessoas acham que a melhor coisa da vida é, ganhar. receber, ganhar. Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Quando eu tiver mais, eu vou ser feliz. E o maior prazer mesmo é sentir que eu tô fazendo a diferença, sentir que eu tô somando, sentir que eu tô verdade. contribuindo. E aí eu vou receber o que eu preciso. É verdade. Não necessariamente o que eu quero, mas o que eu preciso. Exato. Tem uma diferença. A alma precisa. Tem um amigo que ele sempre fala, dessa presença no agora, e ele fala que quando ele tá no caminho dele e a tristeza aparece, ele é alegremente triste. Isso. Porque ele entende que a tristeza tem um porquê. Tem um porquê. É. O sofrimento se Eu torna precisava algo... evoluir, Exato. eu precisava mudar de nível, eu precisava me expandir meu receptor. Então o Criador tá vindo aqui quebrando um receptor pequeno, velho, anterior, e vai me fazer ir para um outro receptor agora mais expandido. É. Uma vez eu tava chorando, eu falei, Deus, não se preocupa não, tô chorando só pra pôr pra fora, mas eu tô bem. Eu tô entendendo aqui, eu tô entendendo que é pro meu bem. Às vezes a ferida, o machucado é um lugar a mais pra luz entrar. É isso aí. Só Agora, haja tatuagem, né, Vinícius? Que a gente estava falando numa outra conversa, das coisas que a gente tem que se lembrar, que a gente quer se lembrar, né? Porque a gente fala, a gente se empolga, não sei o quê, às vezes tá lá na vida, na correria, no dia a dia, e fala, ih, esqueci tudo, não pratiquei nada. Aí eu falei, pô, ele falou que tatuou a jornada do herói aqui no braço e tal, pra se lembrar. Eu falei, pô, se for tatuar todas as coisas que eu gostaria, vão ser cobertas de tatu. Mas é um trabalho vamos tatuar na diário, por alma, isso é que é né? importante Injetar a gente certeza. usar as redes sociais, que hoje em dia todo mundo
mundo tem acesso praticamente, para fazer esses lembretes. É isso que eu coisa falei, que estudo você constante. faz. Estudo constante é um jeito de tatuar na nossa verdade. consciência. Total. Na consciência, Tatuar na exatamente. consciência que eu preciso mudar, que eu tô aqui pra mudar, não tô aqui pra continuar sendo quem eu já sou, eu tô aqui pro próximo nível, pra expandir meu receptor, pra mudar, pra melhorar, pra evoluir. Exatamente. Uma lavagem cerebral do bem. Do bem. Eu sempre gostei disso que você falava, sempre Uma na aula, limpeza né? Next, cerebral. next. Uma vamos limpeza lá, cerebral next. boa. E Next. pra gente finalizar, quem pode estudar a Cabala? Porque a Cabala é atrelada ao judaísmo, precisa ser judeu para estudar a Cabala. Queria que você falasse um pouco dessa relação da Cabala com o judaísmo e quem são as pessoas que podem usufruir desses conhecimentos. No meu entendimento, pessoas que vêm a ser meus alunos, chegam por diferentes caminhos. Então, tem pessoas que vêm do judaísmo, tem pessoas que vêm do cristianismo, tem pessoas que vêm do espiritismo, tem pessoas que vêm do mundo oriental, budismo, os ensinamentos dos Vedas, e que a Cabala não tem nenhuma contradição. A Cabala aprimora a jornada da pessoa no seu próprio caminho. O objetivo da Cabala nunca é converter alguém para outra coisa. Vem cá, se converte, vem ser como eu sou. Não, a Cabala dá um entendimento espiritual para a pessoa se aprimorar no seu próprio caminho. A pessoa pode continuar na sua própria jornada, na sua própria verdade, no seu próprio caminho, mas com esses ensinamentos de reativo, de proativo, de tikkun, um prisma de ver a vida diferente que vai melhorar a situação dela no seu próprio caminho, na sua própria religião, no seu próprio caminho espiritual. É, uma Então, filosofia espiritual, uma né? Eu sempre filosofia acho espiritual. isso. Que é legal falar isso, porque muita gente confunde, E que não tem né? contradição. É. Eu tive conversas com pessoas, com mestres de sabedorias orientais, dos Vedas, e a gente ia conversando com uma tecla SAP assim, vai mas que é a mesma complementando, coisa. né? Usando Em a tecla linguagens SAP, diferentes, em né? linguagens diferentes, Falando é a as mesmas mesma coisas, coisa. os É a mesmos mesma preceitos, coisa, né? a mesma coisa. Sim. Muito muito deixar legal claro isso. isso, né, para as pessoas, que elas não precisam, quem já tem um caminho religioso que se afiniza, não precisa mudar de Não. religião só porque está estudando. É uma filosofia a mais que vai alargar ou complementar aquela visão, né? Sim, te ajudar a fortalecer no teu próprio caminho. No teu próprio caminho. E você estava falando das regras do jogo, um manual de instruções. É isso aí. Né? É isso Que a aí. gente sempre fala, pô, podia ter um manual de instruções para a Pois é, vida. É tem, isso, né? é isso, Exatamente. é isso. Eu também vejo dessa Manual de forma. instruções Cabala é pro jogo uma da vida. ótima opção, um manual de instruções para o jogo da vida. Isso mesmo. Muito legal, amei. Alguma isso que somos dúvida, alguma apaixonadas, questão né? a mais Sim. que a gente não tenha falado? Alguma coisa que você queira dizer? Alguma coisa que você queira As perguntar? perguntas são infinitas, mas eu acho que Não, pode... manda ver. Tem nada assim aqui? Não. Tá. E você, alguma Não, coisa que você ótimo. queira dizer? Não, Acho que foi bom, muito completo. Foi um prazer muito... estar aqui com vocês. Foi um Obrigado por me grande convidar. prazer. Ai, É, muito obrigada por nós você que ter vindo, agradecemos, Ismael. Muito é. obrigada mesmo. Sou muito grata, de Legal. verdade. Também, Obrigada. muito bom. Grata pela participação no programa e por tudo que você contribuiu na nossa vida, Exato. na nossa visão. Né? E Verdade. até em quem nós nos tornamos, né? Com Em quem certeza. Nós estamos nos tornando. Fico muito Nossa, feliz. Uma grande base. Você tá numa sala bem boa. Que bom. Obrigado. Com certeza. Obrigada você também, Vinícius. Eu que agradeço Adorei mais sua uma vez. participação. Foi muito legal. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Tudo a ver. Falou sobre quando o discípulo está pronto, o mestre parece. Isso aí. Acho que vou virar aluno. Sabe que eu pensei isso? Eu falei, acho que o Vinícius vai querer fazer aula. Eu acho que eu vou dar uma bisbilhotada ali Porque também não- para não- relembrar. a gente tem que Não dar foi uma por atualizada. acaso? Não foi por acaso. Claro. É verdade. Com certeza. É verdade. Maravilhoso. Obrigada. Obrigada, Kel. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que sim. Compartilhem, curtam, se inscrevam no canal. E obrigada pela presença de vocês também. Um beijo, até o próximo. Obrigada.